É muito provável que você já tenha escutado a ideia de que a África é o berço da civilização humana. Tá errado. A África é o berço da humanidade. O berço da civilização humana se encontra em terras um pouco, certo, mais próximo do Oriente Médio, a antiga Mesopotâmia. Vem comigo que em menos de 20 minutos você vai aprender sobre isso. Pessoal, a Mesopotâmia é uma região de teor no solo vulcânico, é um solo fértil, certo? Ela fica praticamente entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E pela sua fertilidade, ela vai ser o centro, ou melhor, o berço da civilização humana. Para você entender a razão disso, tem que lembrar que na pré-história houve um período chamado Neolítico em que o ser humano ele vai dominar a agricultura, ele vai domesticar as plantas. E, logicamente, para poder você fazer uso desse recurso da agricultura, você vai precisar de pelo menos água e terra fértil, né? Então a Mesopotâmia era um lugar ideal. Quando o ser humano ele começa a fazer suas viagens saindo da África pelo mundo afora, no momento que ele se estabelece e fica lá pela Mesopotâmia, né, alguns dos ramos que se depreenderam da África, quando ele fica por lá, aquelas tribos que também já estavam praticamente no período da Idade dos Metais, e lembre que na Idade dos Metais, com o domínio da metalúrgica, o ser humano já estava fazendo guerras, ele já estava praticamente privatizando certos recursos e já estava também escravizando. Então, imagine só. A região ela era fértil, ela tinha água. Aqueles povos dominavam a agricultura, já conheciam esse recurso, queriam fazer uso dele para a própria sobrevivência. Quando eles chegam lá, de pouco em pouco a aglomeração de pessoas começa. Nós temos uma tribo, duas, três, aquele punhado de gente, certo? Vai exigir algum tipo de organização para que a coisa não gere-se ao caos. Então você vai ter que ter regras, você vai ter que ter o que pode e o que não pode, você vai ter que ter um conjunto de leis para aquela lei, você vai ter que ter um líder, você vai ter que ter um líder com força militar, certo? E você vai ter de fato um Estado. Vai ter uma forma de governo colocado lá. A própria aglomeração de pessoas ela traz a ideia de que se necessita de uma organização para que se evite o caos, certo? No conglomerado de pessoas. Então você vai ter aí praticamente surgindo os primeiros estados. E esses estados eles serão uma mescla muito próxima de um tipo de poder teocrático, uma vez que o rei dos povos da Mesopotâmia, vez ou outra, a posição dele, o papel dele vai se confundir com figuras divinas. Então, assim, são governos que pareciam se aproximar muito de uma teocracia. Essas civilizações, elas serão hidráulicas. Eles tiveram que aprender a dominar sobre a água, uma vez que Rio Tigre e Eufrates, eles, vez ou outra, enchiam e eles acabavam com a plantação, traziam escassez, certo, de alimentos, a fome e guerra, consequentemente. Então, essas civilizações tiveram que aprender a dominar sobre a água, para evitar problemas maiores. Serão hidráulicas, certo? Serão hidráulicas. Elas também terão algum tipo de comércio misturado com o fator da agricultura. Eles plantavam linho, cevada, linho, já falei linho, né? Lentilha. Então, assim, você vai ter os produtos agrícolas servindo para a moeda de troca entre eles. A economia se pautava praticamente nisso. O que também nos dá a entender que a necessidade de uma organização econômica fez surgir também a maravilhosa ideia da escrita. É a Mesopotâmia, é de lá que nós vamos ter a primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme, certo? Feita em pequenos blocos de argila, forma de cunha, por isso o nome cuneiforme. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, pelo menos está aparecendo uma imagem aí para vocês, né? Mostrando ela. Galera, esse avanço tecnológico vai trazer um benefício tremendo, né? Possivelmente a escrita ela serviu justamente para administração, fatores econômicos. Mas então, essa aglomeração de pessoas aí vai trazer também os seus problemas. Por quê? Eles vão ter que disputar por território, inclusive por recursos. E os povos que lá se formam, um vai praticamente buscar domínio sobre o outro. Nós vamos ter sumerianos, acadianos, vamos ter os hititas, assírios, babilônicos, certo? Eu vou apresentar alguns deles para vocês. Mas até aqui, entendam que a Mesopotâmia ela é fruto, certo? Da necessidade dos seres humanos terem água, terra fértil, certo? Para poder plantar, recurso ainda da pré-história. Pessoal, sabendo disso, dá para a gente dar uma olhada nesses povos, né? Nós temos aí exemplos sumerianos, que eles não foram praticamente os povos de maior expressão, certo? Eles eram um povo que já chegaram a praticamente contribuir
para nós com a escrita. Eles tinham uma confederação de política, certo? Uma coisa muito próxima das chamadas cidades-estados. Contudo, temos que lembrar o seguinte: a maioria desses povos eles tinham uma organização social muito parecida. Você vai ter o rei lá no topo, certo? Logo abaixo dele, aqueles que mantinham o discurso que fazia prevalecer o poder do rei, sacerdotes, militares, os aristocratas, que eram pessoas preparadas para a política, ou também os detentores de grande parte da terra. E que inclusive a terra, né, aqui, boa parte dela será pertencente à figura do Estado. Certo? Praticamente aqui a Mesopotâmia ela é um povo de muita religião, e o discurso religioso ele se mesclava ao discurso político. Tanto que nós vamos ter figuras, certo, de deuses que eles serão figuras pragmáticas. Eles terão utilidade na prática do dia a dia daquelas pessoas. Você vai ter um deus para a agricultura, um deus para a chuva, certo? Um deus para cada mistério que o ser humano bola na cabeça. E, tanto que eles eram politeístas, eles tinham muitos deuses. Você tem um exemplo aí dos chamados zigurates, que eram um tipo de templo em forma de armazém e fortificação. Certo? Os sacerdotes tinham esse domínio administrativo sobre o zigurate. Ele guardava comida para tempos de escassez, já que podia ser comum na Mesopotâmia. Né? Também tinha a postura de uma fortificação, né? E era um local onde se comunicava, onde havia comunicação com os deuses, certo? Galera, era um pessoal religioso, né? Mas então, os sumerianos, eles tiveram vizinhos que foram um pouco mais violentos do que eles. A gente vai ter aí os acadianos, né? O povo do rei Sargão. Tivemos Sargão primeiro, o segundo, não sei se um terceiro, certo? Mas o primeiro e o segundo nós tivemos. Os acadianos, eles também tiveram sua importância. Conseguiram montar uma unificação naquele território sobre povos outros que eles dominaram, certo? Mas também serão superados. Eles terão inimigos poderosos, como a exemplo dos assírios. Os assírios eram um povo extremamente violento, certo? Muito violento mesmo. Aquela ideia de uma carroceria com a chamada biga, se eu não me engano, certo? Que tinha uma espada entrelaçada no pneu lá para sair cortando a perna de todo mundo. É uma ideia deles. Era um povo que podia ter tanto inimigo que a cidade deles eram muradas, né? Nínive era a capital. Você já deve ter ouvido a história do profeta Jonas, né? Que foi engolido por um peixe porque ele se recusou a ir pregar a Nínive, né? Um povo que matava gente com muita facilidade. Era vídeo de profeta, cara. Ter que ir a Nínive pregar e de lascar. Em 3 dias o cara fez isso. E Nínive foi perdoada. Então, pessoal, os assírios eles tinham, certo? Até a própria arte dele lá mostrava traços de violência, as carruagens passando por cima do povo, pessoas sendo cegadas, tendo seus dedos cortados. Eles eram um povo de uma violência tremenda. Um exemplo final, a literatura foi encontrada numa biblioteca de um dos reis assírios, a chamada Biblioteca de Assurbanipal. Né? Mostrava-se lá que o rei, quando ele ia em alguma terra que não era assíria, ele não pisava no solo, ele mandava cortar a pele das pessoas para fazer um tipo de tapete para ele andar por cima. Entende? Você já vê aí a mentalidade de violência que tinha um povo como esse, né? Mas havia também outros povos. Né? Nós vamos ter aí os babilônios, que terão 2 fases. A primeira fase com o rei Hammurabi, que foi um rei que, pelo que parece, ele conseguiu unificar o território da Mesopotâmia sobre o poder dele. E tamanha unificação exigia também, certo, algum tipo de padronização para que ele pudesse dominar aquilo. O rei Hammurabi vai criar o chamado Código de Hammurabi, 282 leis, certo? É uma herança comum, você vai encontrar até mesmo nos escritos de Moisés, na Escritura Sagrada. Né? Olho por olho, dente por dente. Se você faz, o que você fez também será de retribuição a você. Então, se você cegou alguém, você também será cegado. Certo? Era a raiz da lei de Hammurabi, a chamada lei de Talião. Hoje existem estudos históricos que parecem mostrar que havia, certo, um conjunto de leis antes da lei de Hammurabi. Pelo menos assim, na tradição histórica até agora, a lei de Hammurabi ela seria a primeira, mas sempre abertos, certo, a novas descobertas históricas aí. Pessoal, os assírios, os babilônios, nessa sua primeira fase, eles serão dominados pelos assírios, até que eles entram na segunda fase, que é a fase em que o rei Nabucodonosor,
entra em cena e ele consegue trazer uma nova Babilônia, certo? São os neobabilônicos, e ele coloca um poderio militar gigantesco. Nabucodonosor vai conquistar praticamente aquelas terras da Mesopotâmia todas, chega até o Egito, né? É ele quem praticamente derruba Jerusalém, a terra dos hebreus, a cidade santa. E o rei Nabucodonosor, ele era um rei conhecido pelo seu temperamento, né? A gente conhece até a história do profeta Daniel, em que os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdinego, são lançados numa fornalha, né, ardente. O rei Nabucodonosor faz churrasco de gente viva. Os três caras escapam, né? Deus tira eles lá de dentro. Mas então, a Babilônia também nos deixou alguma herança na área da ciência, né? Na matemática nós temos o sistema sexagemal, que é uma herança deles. Alguns historiadores defendem a tese de que o sistema, ou melhor, a fórmula o teorema de Pitágoras, foi inventado pelos babilônicos, né? Esses caras não tinham o que fazer não, velho. Mas então, na área da jurisprudência, o Código de Hammurabi. Na área da literatura, pessoal, os babilônicos também nos deixaram o conhecido poema de Gilgamesh. Parece muito com a história do dilúvio bíblico. Na arquitetura, eles eram exibicionistas, né? A própria cidade de Babilônia parecia que ela era de um tamanho, uma proporção gigantesca, sobre o rio Eufrates, eu acredito, né? Tinha uma entrada fenomenal, uma coisa de outro mundo. Mas eram povos, em sua maioria, certo? Esses todos que eu falei, de origem semita. É um detalhe aí que você não pode esquecer, tá bom? Pessoal, eu acredito que isso é tudo, certo? Se você tiver alguma dúvida, você deixa algum comentário aí e, mais uma vez, se eu tiver tempo, eu te respondo. Não esquece de mandar o link desse vídeo do meu canal no grupo das tias, tá bom? Elas vão fazer um serviço muito bom para qualquer estudante pro Enem aí. Valeu, galera. Um abraço. Até as próximas aulas.